Começando mais uma revisão aqui, diário de trade de ontem, dia 4 e hoje, dia 5, do dólar, índice e outros ativos também, Nasdaq, S&P, Dow Jones, etc. E antes eu começo a falar a minha análise, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo e compartilhe com os amigos. Dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Lembre-se também de ativar o sininho para receber notificação dos vídeos todos os dias. Dito os avisos, bora lá pro gráfico, falando primeiro em relação ao dólar. Renko, dólar, ontem tivemos algumas trocas de cor interessante. Ontem até que foi bacana aqui de troca de cor. Andou alguns pontinhos aqui para queda também, stop. Compra andou alguns pontos, venda também. Aí aqui já deu ruído, venda andou, compra não. Venda andou alguns pontos, aí já começou a travar depois de meio-dia, já não vale a pena o estresse. Hoje aqui, pelo menos eu achei a parte ali do início do dia, teve muito ruído, muito rápido. Aí se for levar em consideração alguns minutos depois, essa venda aqui não teria andado muito, essa compra foi uns 20 pontos, a venda teria estopado, infelizmente. Aí o movimento subiu muito forte, dando aí uns 35 pontos. É bacana, né, de ver depois quando o Renko realmente acaba andando, às vezes anda bastante ponto. E essa queda aqui, essa queda foi até bem interessante, porque o dólar estava subindo de uma forma muito estranha pelo gráfico de candles, andou aí depois dessa queda uns 20, mais de 25 pontos o Renko. A compra que chegou a andar, venda não. Aí já depois de uma hora, meio-dia, já não vale a pena o estresse aqui. Gráfico de candle que eu quero ressaltar. Ontem, o que a gente teve? Deixa eu puxar aqui. Cadê? Ontem, dia 4 de fevereiro. Aqui pelo gráfico oficial, então, só lembrando pelo macro que eu fiz na segunda-feira, estudo semanal. A gente tem um canal de baixa, tinha, né, pelo menos, tá tentando meio que romper a região. Mas é ainda um canal válido aqui que eu tenho que deixar marcado. E aí esse canal aqui estava sendo ainda relevante no dia de ontem, tanto é que se eu for aproximar, nós tínhamos a ALT aqui. Início do dia de ontem, muito ruim, muito travado, média sem tendência. Ah, pullback de gatilho. Poxa, depois que o gráfico já foi, né, o movimento já tá parado, é fácil. Mas na hora que o candle se formou, não tinha tendência das médias. Como que eu poderia, né, adivinhar que aqui ia ser o início da tendência, né, do movimento do dia? Acabou sendo, só que aí começou a cair de forma esticada. Acabou pegando essa liquidez aqui dessa LT, infelizmente. Um ponto também muito relevante que é o 5,80, né? Essa região 5,80 acaba sendo um preço bola relevante. Acaba caindo de forma esticada. Faz o pullback aqui lateral. Ah, vou pensar em vendas. Poxa, tá esticado o mercado. Mas também não teria dado gatilho não, tá? Nem foi acionado, por exemplo, aqui. Então a gente acabaria ficando de fora, também não foi acionado, e aí já demorou para reagir. Passou por cima, ah, compra, não foi nem acionado também para sofrer com esse movimento. Ah, setup das 50, chegou até esticado nas 50, mas a gente tem que pensar aqui em outros critérios. Por exemplo, se for marcar a questão de confluência, né? Eu só tinha 50 aqui, não tinha nenhuma retração mais próxima. Sem falar que o mercado tinha espaço para subir mais porque tinha favela gap aberto. Então, pensar aqui em vendas é acreditar que essa LT iria respeitar para jogar o preço para baixo de novo. Eu ainda sou mais assim fiel no movimento que deve voltar para cima. Porque olhando em tempo gráfico maior, o dólar ficou muito esticado. Daqui a pouco eu mostro até em relação a isso. Criou trap zone, travou em torno das médias, nada a ser feito, e aí finalizou bem no fundo aqui do dia. Hoje já abriu com long leg doji, e aí a gente sabe que infelizmente a gente tem que esperar realmente passar da máxima e mínima do primeiro candle para confirmar uma tendência. Só que o movimento já começou a subir, rompeu as médias aqui menores e voltou para a região dentro do canal de baixo. Só que aí encontrou o primeiro bloqueio, né, que foi a média 200. Só que aqui pensar em reversão, eu não tenho confluência e é aquilo também, como que eu vou caçar vendas? Como que eu vou caçar aqui, por exemplo, uma venda no mercado que está extremamente esticado para sobrevenda, né? Então aqui é mais provável do movimento subir, voltar a buscar essa LT superior aqui, do que cair. Sem falar o jeito como estava subindo, né? Gap entre candles. Ai, eu tô com alergia, que droga. Quando eu fico... Alergia do nada, não sei por que não. Mas enfim, o movimento subindo aqui. Rompeu a 200, no jeito como rompeu pode ser um rompimento falso, porque infelizmente está longe da média 9, longe da média 20. Olha o candle, estranho, e acabou sendo mais um candle de alta aqui. Reação, né? Reação do primeiro toque da 9 depois de quase uma hora sem testar ela. Esse candle acabou fechando todo o favela gap da queda e testou aqui nossa região
de teoria de Down, o último topo relevante que nós tínhamos a queda. Possível trava. Aqui o movimento começou a indicar realmente um possível o topo, inclusive, aqui nessa região. O Túlio tinha até comentado durante o pregão sobre o deixa eu ver qual que era, eu acho que era eu tô no gráfico de ai, eu esqueci o número aqui atrás, meu Deus, não era ali não. 72 que ele disse durante 75 que ele disse durante o pregão. Assim, não vejo sentido para se pensar em venda aqui. Deu a troca de cor pelo Renko ok, mas quem entra pelo gráfico de candles, eu pelo menos no que eu faço, né, eu não vejo sentido. Porque pelo 2 minutos não tem nem assim movimento de pivô, claro, o movimento estava travado. Então não vejo vendas. E aqui, se a gente for ver, é o toque da média 9, que ela está em tendência nos 5 minutos. Mas, se for para operar no gráfico de Renko, beleza. E uma coisa muito importante é que a pessoa entra pelo gráfico de Renko. Não precisa ficar caçando candle, gatilho, pelo gráfico de candles também para autorizar você ter entrado no Renko. Backtest do Renko é backtest do Renko. Backtest do gráfico de candle, gráfico de candle. Se um coincidiu com o outro, perfeito. Mas muitas vezes pode não coincidir. Então aqui, por exemplo, se o Túlio fizesse a operação no Renko, que faça, trocou cor mesmo. Beleza, já foi backtestado. Mas caçar, por exemplo, e o 75 do 2 minutos no gráfico de candle, o que eu acho disso? Uma bosta. Uma bosta gráfico de candle. Não tem sentido isso aqui. Então, pelo Renko teria sentido. Gráfico de candle, não. O movimento caiu, voltou para a região das médias. Setup da 50 com 80. Não tem nem alinhamento, né? 50 está abaixo da 80. Então, ficamos de fora aqui. Evitar stop. O movimento volta a subir. Novamente média sem tendência até o final do dia praticamente depois. E aí fechou de um jeito bem complicado novamente em torno da 200. Falando aqui do macro, do dólar, 60 minutos, a região do canal volta a ser importante. Só que eu só vou ver se eu ajusto aqui. Acho que nem convém ajustar não, deixa assim mesmo, mostrando que foi um rompimento falso. E voltou para a região de dentro do canal. Vou ajustar essa LT para cá também. Aqui em relação ao macro, essa região aqui de cima, ela acabou sendo rompida, né? Se a gente for olhar, deixa eu tirar as médias que fica mais fácil. Então, o que a gente vê? Essa região do Sky Short, ela foi rompida. Então, nós tínhamos aqui um fundo, né? Da teoria de Down que foi quebrado. Então, toda aquela tendência de alta do ano passado não tem mais essa força toda. Esse fundo foi quebrado. Agora, se a gente for reparar, aí sim, a gente chegou num ponto extremamente importante de uma defesa compradora. Hoje já foi possível a confirmação desse movimento que deve acontecer nos próximos dias. Então, o que eu vou fazer aqui? Só vou ajustar um pouco. Sei que nem vou precisar fazer isso, mas só para ressaltar que esse ponto aqui é um ponto importante, é o 61 de retração dessa pernada de alta. Ó, preço chegando. Isso aqui é no gráfico diário. Nós temos também aqui essa região de troca de polaridade importante, esse fundo. E o mais importante de tudo, que vem respeitando muito, SLT. SLT também está coincidindo. E aí me lembra que a última vez lá em cima, quando testou, né, estava respeitando, fazendo um topo duplo, eu até comentei, né, que alvo mais forte possível para essa queda seria esse fundo. Eu só não esperava que o movimento fosse cair reto do jeito como caiu. Agora é a hora da trava. Chegou aqui num preço de patamar de 5,75. Muito forte esse suporte, essa região toda. Rompeu já os R$6, passou de 5,90, passou 5,80, agora 5,75. Já é um ponto importante. Aqui nós tínhamos um favela gap aberto, ó, que foi preenchido em parte aqui, mas acabou sendo preenchido completamente agora. Tem mais lá para baixo? Não vale nem comentar, não é favela gap relevante. Não tem. Aqui para baixo não tem. Nós tínhamos essa barra. Essa barra aqui foi horrível. E aí, se for olhar em relação a movimento, né, de trava aqui, área de trava de compra. Área de trava de compra. Por médias, não. Por médias, nós não temos aqui, por exemplo, a 200. Ela está mais abaixo. Mas, se for olhar aqui em relação à sobrevenda também, né, ressaltando, o dólar está sobrevendido. E a última vez que chegou numa região de sobrevenda ou sobrecompra, né? Acabou respeitando, se for olhar aqui em cima. E aqui embaixo também. Então, ponto importante aqui de trava, se for olhar em relação a esses indicadores. E aí, se a gente for ver aqui só pro semanal, pra gente conferir o que tá acontecendo,
Outro motivo bem importante do dólar tentar fazer uma trava é a respeito das quedas consecutivas do semanal, que não é normal, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, já tá inteirando a sexta semana, faltando 2 pregões para a semana acabar. Então, extremamente estranho essa queda aqui. Começou o ano pancada, né? O mês aqui de janeiro foi pancada. Então, eu vejo até um movimento de alta olhando o dólar, mas eu não esperaria e nem quero que venha romper essa máxima aqui agora. Ah, se for ver pelo price action, né? Infelizmente, se a gente for ver pelo price action, é buscar topo da LT de novo. Deus me livre. Aí o dólar vai ficar cada vez mais próximo de 6,50, né? Então espero que isso não venha acontecer. Se acontecer, não vai ser estranho pra mim, porque essa figura macro que está respeitando bastante. Tô torcendo para que não aconteça. Fora isso das marcações aqui, beleza. Uma coisa que eu preciso comentar a respeito da VWAP do mês anterior. Até falei na segunda, só que mês de janeiro fechou com preço muito longe da VWAP. Geralmente nos últimos dias é normal que fique próximo. Então isso aqui já é um ponto a ressaltar, que está a uma distância de 200 pontos aí da VWAP do mês anterior. Então precisava de fazer uma correção melhor. Não é que tende a ser um padrão que vai sempre, né? Ah, tudo vai respeitar 100%. Não, mas é uma coisa que, se for olhar ao longo dos meses, tende sim a respeitar, tá? Fora isso, aqui das marcações então do gráfico oficial, é esse canal que eu tenho. Todo esse caixote aqui é um caixote só para lembrar que foi um ponto que o dólar acabou rompendo, que pode ser um rompimento falso, tá? Se a gente for ver em relação a fundos aqui, isso aqui, ó, vamos imaginar como questão de liquidez. Nós tínhamos essa liquidez aqui. O dólar fez o quê? Rompimento de fundo, rompimento falso, voltou, rompeu essa máxima, então, ou seja, rompimento, só pegou liquidez aqui e voltou para subir. E aí a gente vê que a gente tem agora, né, uma trava aqui agora nessa região. O mercado não tá conseguindo passar daqui para baixo. Então, um ponto forte aqui de trava, novamente, está sendo essa LT aqui. Então, para amanhã, infelizmente, eu não consigo ver um cenário bom de médias. Não está. Ó, as médias aqui estão completamente sem tendência. Então, a alternativa de recurso de urgência é Renko por enquanto. Fora isso, o gráfico de candles vai precisar aqui criar uma tendência melhor das médias. Espero que, se for para ser um cenário assim, coincidindo com um tempo gráfico diferente, que seja para cima. Faz mais sentido o movimento agora de alta de dólar, né, do que o movimento de queda. Falando em relação ao índice, que aí tem algumas coisas importantes para ressaltar, e eu preciso falar primeiro em relação ao pullback de Renko. Então, ontem, chegando aqui no pregão, até comentei desse bloco, aqui, o 20, na verdade, que foi um possível gatilho de venda. Chegou, pelo menos, a pagar parcial 160. Deixa eu marcar aqui direitinho. Aqui 160. E depois seria pego o restante dos contratos no ponto de entrada, que no caso não é mais loss, né? Não é mais stop. Movimento aqui, pullback de novo. Esse pullback já está ruim, porque foi muito invasivo em relação à média 20. Não acho interessante. Fora isso, o movimento, infelizmente, depois caiu muito forte. Pullback de Renko. Não backtestei essa situação, esse cenário aqui em VWAP Band. Passou por cima, até comentei em relação a esse pullback que deu aqui. Só que aí o movimento até ficou bem travado nessa região, deu outro de novo. Falei que seria um pouco de risco, né? Porque tinha caído bem forte ontem nesse movimento de queda. Só que acabou indo. E na hora que começou a subir, essa subida aqui, depois que engatou esse bloco pra frente, foi muito rápido. Muito rápido. E aí o movimento aqui, essa parte eu já falei, extremamente perigoso. Aqui já era muito de risco porque nós tivemos o cruzamento da média de 9,20 recente. Então aqui poderia realmente ficar um gatunete aqui embaralhado de médias, só que não teria estopado os gatilhos aqui. Não estopou esse, por exemplo, do 114, do 116, e depois já não vale a pena entrar nesses outros, que já está realmente travado. Não teria estopado, o movimento teria ido. Eu vou entrar nesse pullback. Esse pullback tá na cara de VWAP Band sem risco retorno. Cruzou as médias para baixo, dá pullback de novo. Pullback de gatilho de venda. Não foi estopado. Acabou pegando aqui a VWAP. Não acompanhei mais, tive que sair. O movimento também a gente vê aqui que, se for olhar de meio-dia às 6 da tarde, quantidade de blocos bem menor do que na parte da manhã. Antes de falar do 12R, falando aqui de hoje, né? Teve até esse da abertura que o Túlio até chegou a comentar, né, que viu, só que acabou dando stop. É até muito comum que esse de abertura possa dar stop, tá? Volatilidade, normal, acontece.
Infelizmente, poucos pontos. Voltou. Pullback. Assim, agressivo. Eu esperaria aqui, até que estava comentando, espera um pouquinho, porque o movimento do índice de abertura estava bem estranho. Cruzou para baixo, possível gatilho aqui, ó. E aí, quando deu esse eu já achei extremamente arriscado, porque já tinha abertura do à vista. Que até prefiro até excluir, porque é muito perigoso. E depois o cenário complicou completamente. Aí cruzou para cima, para baixo, para cima, para baixo de novo. Aí talvez alinhamento de médias. Acho precoce pensar que isso aqui já é um alinhamento de novo. Olha como que esse bloco fechou avançado na média de 20. Acho precoce. Ainda também acho precoce entrar nesse bloco aqui depois. Então esperaria romper fundo, rompeu. Lindo pullback, porém, infelizmente veio o upband. E aí o movimento faz aqui o pullback de novo, veio o upband. E aí complicou. Essa seta aqui eu marquei porque deu a troca de cor, que já eu comento sobre isso. O movimento subiu de forma muito esticada. Deu pullback aqui nessa área, principalmente depois aqui da VWAP. Aqui eu acho 128 bem perigoso. Alguns exemplos que eu vi, quando não passa exatamente da VWAP, porque esse bloco ele está mais para baixo da VWAP sendo formado do que para cima. Eu esperaria o movimento realmente ficar mais para cima da VWAP do que para baixo. Aqui nós tivemos oportunidade de pullback também. Só que depois aqui já é meio-dia, né? Então já vale o risco, já fica na atenção do risco. Os blocos talvez não andarem tanto. Acabou que chegou a andar. Isso aqui não é gatilho. O bloco foi o bloco do cruzamento. Então esse pullback aqui é como se fosse pullback falso, porque ele não tinha cruzado a média de 20. Então já fica aqui o risco. E aí depois de um meio-dia, 1 hora da tarde, não vale tanto a pena ficar sofrendo, que a gente vê como que realmente é estranho a quantidade de blocos. Talvez valha a pena até fazer um backtest de um R menor do que 10 para depois de meio-dia. Só que para 10 aqui a gente vê a questão de tempo, né? Se for ver de 9 até meio-dia, isso aqui tudo de bloco. De meio-dia a 6, só isso. Então tem uma diferença bem absurda aqui em relação à quantidade. Ontem, troca de cor. Aqui, deixa eu puxar. Até teve, mas a primeira que realmente foi válida pelo backtest foi muito rápido. Muito rápido. Então seria melhor tentar depois pelo pullback de Renko, que teria dado tempo. Essa troca, infelizmente, stop bem na cara da VWAP, perigoso mesmo. Trocou para venda de novo. Essa venda aqui é absurda, né? Caiu bem, assim, muito rápido. Essa compra, sensacional, e fez um movimento muito parecido com hoje. 11 horas ali, a 10 horas, quer dizer, abertura da vista, um movimento forte. Depois nós temos aqui um movimento de volta. E aí a gente teve aqui a troca de cor de novo e depois já não vale a sofrência, né? Já hoje, de troca de cor que eu comentei, infelizmente foi muito rápido. Na hora que trocou, na hora que eu tava comentando, já tava nesse bloco seguinte. Não cheguei a fazer nada ontem nem hoje. Só fiz na segunda-feira. Mas aqui foi, acho que a única troca de cor que eu achei assim, bacana, interessante, porque a queda foi depois ali das 11. A primeira troca depois da queda, né? Aqui respeitando essa VWAP Band. Indicando aqui como se fosse uma falha de pullback. Mas foi muito rápido, muito rápido. E aí, quando trocou de cor de novo, aí não vale a pena. Depois aqui, meio-dia e meia, e travou bastante. O gráfico de candle, comentando ontem e hoje, aqui, ontem primeiro, né? Por que eu venho ressaltando que a localização do índice está um pouco complicada, desde ontem principalmente? Aqui, desde a verdade de segunda, né, se for ver. Sexta-feira, onde fechou o índice? Fechou nessa região aqui, ó, mais próximo do topo dessa LT, né, do que da parte de baixo. Segunda, ficou no meio desse canal. Ontem, mais para a parte de baixo do que para a parte de cima. No geral, é um canal que está subindo, que pode ser um canal, na verdade, de baixa, bandeira de baixa. Eu comentei do canal de Keltner, né, muito próximo, que o Ibov chegou a testar. O futuro que não. Então aqui, ó, comentei segunda, Ibov realmente testou. O futuro não, mas serve como confluência. Respeitou realmente o canal, voltou. Aqui em relação à sexta, cenário na verdade, sexta não, desculpa, segunda. Um cenário muito chato,
Eu falei da VWAP, como que foi aí chata a VWAP na segunda. E se a gente for ver, né, a VWAP de segunda, a VWAP de terça, a VWAP de hoje não estão muito afastadas não, então não estão andando tanto essa semana. Mercado bem travado. E o jeito como formou aqui o cenário de segunda, parecendo até um topo meio arredondado, por tempo gráfico maior fica mais claro isso. Juntando com ontem foi uma abertura bem complicada, né? Em torno de um cenário que já não tinha médias em tendência, não tinha. Com o fechamento de segunda. E aqui a gente teve, não, minha voz tá bem fanha até pra mim, pra eu escutar aqui. A gente teve aqui alguns pullbacks que eu não considero pullback de tendência, porque se a gente for levar em consideração as médias do dia anterior e como elas estão abrindo, precoce falar que isso aqui infelizmente é tendência. E o cenário, como infelizmente estava caindo, eu no mínimo teria que esperar o teste do fundo, quebrar esse fundo, fazer um pullback de pós-rompimento. Não fez, né? Infelizmente acabou caindo reto. E aí a gente vê também que pro price action foi um dia com pivôs muito fracos aqui nesse do dia. Então poderia ter um risco forte também de acabar subindo. Não foi, de início. Caiu criando Fair Value Gap, Fair Value Gap, Fair Value Gap. E aí chegou nessa região aqui que a gente pode considerar a primeira pernada, do 1 ao 2 para baixo. Nós temos aqui o 100% cravado. Região de 100%, faz um pullback. Ah, é pullback, vou vender. Poxa, tá longe das médias. Ah, é falha. Não testou nem exatamente a média 9 para ser das falhas mais conservadoras e seguras. O movimento acabou subindo, cruza. Esse candle aqui na hora, eu tava até comentando que ele poderia ser um candle gatilho. De compra, talvez. Mas, mesmo que fechasse bonito, o stop risco-retorno ficaria bem justo para a média de 50, que era importante. Só que fechou feio. E aí a gente não faz nada. Movimento aqui subiu de forma esticada. Testando aqui, preenchendo todo esse favela gap, né? Toda essa queda aqui foi preenchida. E aí travou. Travou. E fechou aqui ontem. Hoje abriu mais um dia sem gap. Gap bem simples, médias menores sem tendência e a 200, né? A placa da 200 descendo aqui. E toda hora testando o preço. Testou aqui ontem, testou aqui ontem, e aí vem, testa hoje de novo e testa de novo. Não é legal esses espaços curtos de teste da média 200, tá? Mas, aqui início do dia, um range muito curto, mercado travado, acabou rompendo o fundo, sem pullback. Agora testa e renova aqui o teste. Opa, cadê? Peraí. Oh, meu Deus. Volta. Acabou rompendo o fundo do dia anterior, só que adivinha, só cravou a LT. Cravou a LT aqui. Ah, vou pensar em falha. Se tivesse, né, testado a média 9, realmente sido um pullback, poderia talvez dar gatilho pelo 2 minutos de falha da média 9. Mas deu pelo renco, que foi um movimento que foi rápido, já trocou de cor, já subiu muito rápido. Subiu rápido, inclusive criando Fair Value Gap, região importante. E voltou para uma trava muito chata, que é a trava de fechamento de gap, VWAP, ajuste, retração do dia, médias. O mercado assim voltou para o 0 a 0. Conseguiu romper aqui a máxima do dia, sair para almoçar, tentativa de rompimento da 200, esticou, mas rompimento falso e nem chegou a testar o 100% para cima. Mas é importante ressaltar também que em relação ao 100% e 161 para baixo, a região do 100% acabou respeitando aqui para baixo, mas para cima nem foi testado. Aqui foi rompimento falso da 200 e aí não preciso nem comentar o que foi até o final do dia. Como se parece que os players ali desligaram o botão de operação e não fez mais nada. Aí virou um moedor de CPF isso aqui. O macro do índice segue ainda, então, muito importante esse canal de alta. Segue também muito importante esse caixote que eu tenho aqui, que era uma resistência, agora está servindo como suporte. O movimento segue, sim, subindo em forma de pivôs de alta. Isso aqui é incontestável. Vai quebrar essa alta quando? Quando quebrar o último fundo de pivô, que no caso é esse aqui. Se quebrar esse fundo, aí a gente pode ver realmente uma quebra do canal para baixo.
Mas fora isso, o cenário aqui é ok. Infelizmente, para amanhã, eu espero que pelo cenário macro venha respeitar o canal e venha subir, né? Só que aí vem a contradição, porque eu estou esperando também um movimento de alta do dólar, olhando para o macro, e aqui também do índice. Aí fudeu. E se for ver, os dois estão acompanhando muita variação ultimamente. Os dois andam de forma positiva, os dois andam de forma negativa. Hoje foi um caso dos dois andarem de forma positiva. Ontem, se eu não estiver enganada, foi também queda de dólar e também queda de índice. Então, os dois também caíram. E nesse período não é estranho isso, tá? Lembrando, sempre ressalto, as pessoas falam que sempre um vai para uma direção, o outro vai para outra. Não, pode ir para o mesmo lado, porque lembrando, se investimento estrangeiro vem para cá, vem muito investimento estrangeiro, vamos supor, vem de fora para dentro, né? Tende a comprar real. Se compra real, o dólar cai. Se o dólar cai, beleza. Quer dizer que o índice vai subir? Não. Não quer dizer que só porque tá caindo o dólar que vai subir o índice. Tem que saber qual que é o direcionamento desses maiores investimentos. Está indo para renda variável ou renda fixa? Esses dias, com o aumento de juros, muitos fundos, enfim, estão tendo saques de novo. Muitos assessores estão comentando de tantas pessoas que estão interessadas de novo em renda fixa, porque os juros realmente estão altos, né? E acaba sendo bem atrativo. E se o investimento vai para renda fixa, não é para renda variável. Então não quer dizer que a bolsa vai subir. Então muitas pessoas podem, na verdade, vender renda variável e ir para renda fixa. Aí a gente pode ter então um movimento de dólar e índice de queda. E também a gente pode ter o contrário, né? Os dois ao mesmo tempo subindo. Então a gente teve um caso hoje, os dois subiram. Acontece. Acontece. Então, mas que é complicado operar ali ao vivo intraday quando os dois estão na mesma variação? Inclusive essa semana o VWAP do índice está muito próximo. O VWAP do dólar também, né? No geral, também até bem próximo, considerando pelo menos ontem e hoje. Outra coisa importante para até comentar aqui, em relação a algumas ações, né? A Petro, ela deu deixa eu ver, essa semana, ela deu, opa, eu tenho que ativar o Ctrl J, Ctrl K, porque senão fica extremamente estranho. Aqui a gente tem, assim, é como se fosse o Wyckoff puro, a questão de oferta, demanda, liquidez, né? Que ele é o mestre ali da teoria da liquidez. A gente tem um aqui muito importante. A Petro, eu comentei semana passada, já venho comentando que tinha chance sim de romper máximo. Se ia conseguir ou não continuar subindo, seria outros 500, né? Que tem muita trava aqui em cima. E aí o que vem acontecendo? Só rompeu, pegou liquidez, barra aqui de liquidez grande, e está voltando. Eu não duvido nada que vai romper esse fundo, tá? Não duvido nada. Agora, olhando por esse movimento, né? Estrutura de o que está acontecendo e formando, esse fundo aqui é bem interessante haver rompimento para baixo. Já o IFNC, que foi o protagonista hoje, o movimento aí tá subindo, subindo, subindo. O Ibov só não está corrigindo porque o IFNC não está deixando. Fez o Okoi, subiu, pivô, o back e tá querendo formar outro pivô de alta. Muito forte. É a única salvação que está sendo por enquanto. Salvação, assim, já não aguentando mais, porque nós temos divergência de IFR, tem sobrecompra de IFR, tem distância da média 20 aqui do diário, região de retração dessa pernada toda de queda. Mas aqui, espaço de Fevelo Gap, então tem espaço para preencher aqui em cima. É a única que está salvando pelo menos esses dias. Olhando aqui em relação a Vale, esqueci até de comentar dela, tadinha. A Vale tá subindo em forma de canal, ela tá bem tranquila esses dias. Então, canalzinho aqui. E tá no meio, tá? Do canal essa semana. E no meio é complicado de analisar. Meio pode ir pra qual lado? É 50-50, ou vai buscar o teto ou o fundo do canal. Meio é chato. Em relação aos DIs, quando eu comentei aqui, né, desse pullback das médias, quando cruzou para baixo, ainda segue movimento de queda. Os DIs ainda tem muito espaço para cair no macro, só que, detalhe, né, caiu de uma esticada, ficou sobrevendido esses dias e tá começando a correção. Por isso até que o dólar o dólar fica um pouco travado esses dias. Não consegue ter aquela performance toda de queda tão forte que estava acontecendo. Olhando aqui pro tempo gráfico maior, tem espaço ainda para cair, tá? Tem espaço. Agora que saiu da região de sobrecompra, então tá precisando de cair mais um tiquinho. Fora isso, o Small Caps que eu comentei na segunda, né? Que tava com cara de pullback da média de 20 para poder cair. Infelizmente, tadinha.
sofre muito com juros altos. Infelizmente, os juros estão muito altos aqui. Daqui, beleza. Eu vou falar agora da Black Arrow. Comentando aqui primeiro do ouro, né? Ontem, dia 4, a gente teve aqui um movimento parte da manhã, madrugada, no geral, sem tendência. Aqui pode até ser, tá? Perigoso. Esse aqui principalmente perigoso, mas esse aqui é até ok. Depois, não. E aí espera romper máxima. Rompeu. Agora espera pro back. Fez aqui. Possível gatilho. Ah, feio. É feio esse candle aqui, infelizmente. Se fosse olhar principalmente em índices aqui, né? Esses candles aqui faz muita diferença, mas lá fora não vejo tanta importância assim. O cenário estava muito mais forte para subir. Travou. Aqui pode ser que possível gatilho de venda que não conseguiu ir, estopou. O mercado travou depois. Hoje já foi subindo em forma de canal. Canal. E depois travou em torno das médias, ó. Travou. Aqui mostrando pra vocês o Nasdaq, ontem primeiro. A gente teve aqui um cenário início da madrugada, né? Nada a ser feito, média sem tendência. Sem tendência, começou a romper. Aqui nós temos o pullback. Opa, deixa eu subir pra mostrar. Possível gatilho 193. Aqui temos... Aqui já fica complicado, tá derivando. E aí teria estopado. Aqui possível gatilho de virada, tá? Que teria andado, mas depois travou. Travou. E aí hoje, dia 5, médias inicialmente sem tendência, começou a criar tendência. Pullback, ó. Pullback 91. Venda. Que teria estopado. Teria estopado esse caso. De madrugada também, né? Aqui era quase 4h30 da manhã. Travou depois de novo. Subiu de uma forma muito ruim. Aí deu 10h30, tinha notícia, 10h15 na verdade. E aqui o movimento subiu de forma esticada. Pullback nem teria sido acionado. Travou, ficou em torno das médias. Nada a ser feito. Dow Jones, que às vezes pode ficar um pouco diferente do Nasdaq, né? E aqui ontem. Aqui, voltando ontem, a gente teve um cenário de médias também sem tendência, nada a ser feito. Hoje aqui, parte da madrugada, começando a criar uma tendência, ainda na 200 aqui nesse cenário. Passou por baixo, possível gatilho, possível, tipo back lateral. Depois as médias ficaram de novo sem tendência. Sem. Espera romper a máxima e quando rompeu começou a subir em forma de deriva. Aqui pode ser possível gatilho, ó. Essa região, quando rompeu a deriva. Passou da deriva, rompeu ela pro back. Gatilho aqui também pode ser pro back lateral. Aqui a hora já é 16 horas, né? O movimento teria subido de canal, né, aos pouquinhos. O S&P às vezes pode ser igual o Dow Jones. Se for olhar aqui, a gente não teve... Deixa eu ver onde que eu falei que seria gatilho. Aqui no S&P foi, até um pouco mais bonito. Não teria andado muito, aqui embaixo não teve. E aqui hoje, na região que eu falei que estava tendo, né, do Dow Jones, não teria infelizmente dado um bom gatilho aqui. Ó, não foi acionado, não teria sido acionado, 9 cruzou a 20, então Dow Jones deu, o S&P não. Bitcoin, ontem, dia 4, já começou o dia bem forte, né? Aqui, infelizmente, deixa eu dar um zoom, não teria acionado. Caiu esticado, média sem tendência, ó, sem tendência, ó, como agora começou. O back longe de média. Travado, trap zone. Aqui já é dia 5 agora. Travado. Agora que rompeu o fundo. Back agressivo ruim nesse caso. Não teve muita oportunidade aqui.
Fechando aqui essa parte, só comentando essa semana, esqueci de falar do estudo semanal da segunda, mas é semana de payroll, tá? Na sexta-feira. Inclusive hoje foi a prévia, ADP. Aqui, inclusive, o ADP veio acima do esperado, corrigiu do mês anterior e ainda por cima veio acima do esperado. Então, geralmente, né, final de ano é normal ter mais criação de vagas, é até normal isso, não é surpresa, mas de qualquer forma veio assim. O mercado não fez nenhum movimento. Já tem um bom tempo que eu não vejo assim um payroll reagindo tanto, tá? Já tem um bom tempinho. Ontem aqui a gente teve o dólar caindo pelo 12º pregão seguido. Hoje acabou como é que fala? Essa sequência. Hoje cortou essa sequência, tá? E essa sequência que estava fazendo até ontem foi a maior sequência em 20 anos. Em 20 anos. A última vez foi em 2005 praticamente. Lá naquela época fechou por 14 pregões, né, sessões consecutivas de baixa. Então, um movimento aqui bem interessante. Até para você levar em consideração para ver como que o dólar em 2005 reagiu ao longo do ano. Lembrando o estudo do Vlad, o dólar tende a ser um período até, olhando também o DXY lá fora, período quando o Trump voltou, né? Quer dizer, o primeiro mandato dele, o dólar chegou a cair o DXY. Não sei se o segundo mandato vai ser a mesma coisa. Aqui em relação a apenas alguns comentários também, né, sobre a tarifa da China, que eu tava até vendo na verdade ontem que eu tava vendo isso aqui, porque a China acabou também impondo tarifa ali em relação aos Estados Unidos. Não sei se voltaram atrás, porque está acontecendo muita coisa ultimamente, mas até agora, no momento que eu vi, não tinha voltado atrás. E a decisão não é de tudo, tá? Não é de todos os produtos. Em relação a, por exemplo, a importações de petróleo bruto dos Estados Unidos. Então, por exemplo, aí o que acontece, né? Se o petróleo bruto dos Estados Unidos está 10% mais caro, pode ser mais interessante para outros países, como por exemplo o Brasil. Pode ser mais interessante para vender mais ainda para a China, tá? Então aí estava mostrando aqui nessa notícia que a gente acabou exportando muito petróleo da Petro, nossa, né? Para a China ali em 2023, 2024 também. E a gente pode acabar aumentando aí o fluxo de venda também de exportação para a China, já que a taxa de importação em relação ao produto dos Estados Unidos pode acabar atraindo talvez olhares para cá, tá? E lembrando, nós somos um país de commodities e isso pode acabar sendo uma vantagem para a gente. Amanhã de notícia, a gente tem aqui seguro-desemprego, não é de movimentar. Fora isso, tem alguns discursos aqui, mas bem na parte da tarde, não tem que estressar em relação a isso. Na parte da manhã, então, só seguro-desemprego. O que é programado, né? Que sempre acontece alguma surpresa depois. Fora isso, teve a ata do Copom essa semana. E a ata do Copom veio, eu achei um pouco. Como que eu posso dizer? Não é dura, é quase um cara, assim, um tapa na cara. Veio conforme realmente deveria vir, né? Algumas pessoas podem ter achado meio dura, só que eu achei realmente, assim, bem realista. Igual, por exemplo, o Sérgio Machado, né, comentando que gostou. Alguns comentários aqui em relação a isso. A ata, estão realmente esperando aí a próxima reunião aumento, mas a questão, a discussão na ata era as próximas, né? As próximas reuniões, o que esperar, o Copom ali está esperando para talvez parar de aumentar, voltar para a fase de manutenção ou de reduzir. Então, a questão, né, que está impactando muito a, o risco da inflação, principalmente. Então, aqui de motivos que cita na ata é a desancoragem das expectativas. Então, por exemplo, todo ano ali tem uma expectativa em relação à inflação e acaba que a gente desancorou em relação às expectativas da inflação. A gente não cumpriu conforme estava esperado. Tem a questão também da economia estar aquecida e a desvalorização do real. Isso é um ponto complicado porque o real desvalorizou muito, né, no final do ano passado. Está voltando aos patamares normais agora desde o início desse ano. Só que se a gente for ver as políticas ali em relação ao Trump, tende a impactar muito a inflação dos Estados Unidos. E se impactar muito a inflação dos Estados Unidos, tende a talvez ali subir os juros. E se subir os juros, tende a também ser mais atrativo. Então acaba demorando mais para a gente reduzir os juros, infelizmente também. Então, tem a questão de, óbvio, né, como sempre, os gastos excessivos, gastos públicos excessivos aqui, e como consequência, né, um risco fiscal. Então, a reunião ali até maio, por exemplo, tá dependendo de alguns fatores bem importantes, tá?
bem importantes aqui para poder talvez o cenário mudar em relação ao aumento de juros. Um outro ponto que eu achei interessante foi isso aqui, ó, do petróleo, do combustível. A gente estava com uma defasagem absurda até a semana retrasada, mais ou menos. E aí, simplesmente a Petro teve o aumento, né? Só que com a redução do dólar, ou seja, a valorização do real, e também o controle ali em relação ao preço do petróleo, a defasagem agora está no campo negativo. E aí, será que vai rolar de novo um descontinho no preço? Acho que não, tá? A Petro ultimamente já está com uma política muito estável. De mesmo com alterações de preço, ela não está alterando assim todo mês, a cada 15 dias. Agora teve um período bem assim, nossa, muito. Toda hora alterando. Ela está com mais meses esperando e depois altera. Mesmo que a defasagem agora esteja no campo negativo, e no caso ela ali meio que está lucrando com isso, né? Porque, ou seja, está comprando em tese mais barato e está vendendo mais caro, passando mais caro. Só que é bom, né? É bom. Então, se a Petro ficasse alterando o preço toda hora, imagina que loucura que ia ser, né? Ah, um dia tá o valor, outro dia é o outro. Que loucura, que loucura. Então ela tá bem até estável, tá esperando, depois ela muda. Vamos ver, né, essa defasagem aqui, até que ponto que vai chegar. Outra coisa em relação à inflação que eu comentei agora mesmo, nos Estados Unidos. A expectativa aqui, então, a expectativa da inflação nos Estados Unidos sobe para 2,61, o maior nível desde março de 2023. Lembrando que foi acima dos 3% que o desespero bateu lá no Fed. Então, aqui, se a gente for ver a expectativa de inflação, aqui também, infelizmente, o cenário não é bom, mas a gente já vem aumentando os juros já tem alguns meses. Nos Estados Unidos, não. Eles não vêm aumentando os juros. Então, está bem próximo de patamar aqui de 3, né, se for ver. Ah, mas está longe. Não, se for ver em questão de valor, não está. Está mais perto de 3 do que de 2. E aí, em 2023, 2022, mais ou menos ali, o Fed entrou no desespero, né? Desespero quando passou de 3%. Então, com esse novo governo ali, né? O Trump não tem nem um mês praticamente, muitas coisas acontecendo. O que será que vai, né, acontecer a longo prazo em relação ali aos Estados Unidos, que afeta no mundo inteiro? Outra coisa, só ressaltando novamente, a moeda real está sendo a segunda mais valorizada nesse ano. Por enquanto, só perdendo para a moeda da Rússia. Então, nossa performance foi bem, assim, absurda. E acompanhou muito, né? Se for ver as moedas aqui, por exemplo, real, peso mexicano, a moeda da Rússia, né? Se a gente for ver, a gente também no final do ano passado, nós todos ali sofremos muito no final do ano. A moeda da Rússia sofreu, assim, horrores. A gente sofreu muito. Peso mexicano também. E inverteu. Nós estamos agora no grupo que está performando bem. E as moedas que performaram bem no final do ano passado estão sofrendo um tiquinho agora, início desse ano. Então, por exemplo, nós temos aí das talvez piores ali embaixo, né? Óbvio que não são todos os índices que estão considerando aqui, tá? Temos aí o peso mexicano, a moeda ali da Índia, etc. Outra coisa também que eu comento desde o ano passado, o gráfico do Dow Jones está parecendo muito com o gráfico de 2008. Muito. Muito, muito e muito. Aqui na parte de baixo é o gráfico de 2008, aqui na parte de cima atual. Por enquanto, assim, nossa, principalmente agora, né? Está formando aí a possibilidade de ser o topo duplo. E se realmente for isso aqui, caraca, vai ser a queda forte, viu? Se for uma queda toda dessa, olha isso aqui até rompeu esse fundo, né, que era onde tinha liquidez. Travou e voltou a subir. Onde é o fundo que tem liquidez no ano atual? É isso aqui. Então você ia cair de 44 mil para 30 e tantos aqui para baixo, que é um ponto até forte de trava. Será que vai acontecer isso? Vamos aguardar os próximos capítulos. E aí outra coisa que é interessante, que se for confirmado, né, e esse movimento aqui dos juros pode influenciar a queda da renda variável. E por vários motivos, que eu também mostrei ao longo desses últimos dias, que tem muito americano comprado em bolsa. É tipo falar que varejo tá comprado em bolsa. Poxa, varejo então tá ganhando? A gente sabe que geralmente a longo prazo o varejo acaba perdendo para os grandes players, para os grandes investidores. Tem muita gente comprada em bolsa lá, tá? E aí que fica o risco, porque também nessa época aqui, 2008, foi um período também difícil em relação à bolsa. Foi a crise que a gente teve ali.
E que antes da crise que teve nos Estados Unidos, as bolsas estavam assim, pam, 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 né? Tava assim, glitter de atenção. Todo mundo falando bem, mil maravilhas. Até que explodiu ali, né? A situação imobiliária. E não, foi um dominó. Mas enfim, foi da subprime. E aí, depois, aqui, a gente tem também essa imagem que eu tava comentando agora mesmo, que é dos juros pelo menos de 10 anos. Temos o possível ombro, cabeça, ombro, talvez sendo formado aqui, ou já formou, se for olhar em relação a esse movimento aqui, então a linha do pescoço já rompeu e já tá fazendo a troca de polaridade para voltar a subir. Será que vai ser isso aqui? Juros para cima, isso aqui é a expectativa de juros futuro. Se for ver, lembrando, o governo atual tende a ser um governo que tende a impactar muito a inflação. E se for ver em relação ao dólar nosso, aqui pelo menos esse cara aqui, ele está vendo um cenário de possível correçãozinha, que é o que eu enxergo também, por causa do canal, né, que está chegando aí, já chegou na verdade. Possível trava, ó, um ponto forte. Uma possível correção, uma tentativa de trava aqui. Para talvez a longo prazo chegar nesse ponto, que é onde nós temos uma trava muito maior. Tem uma divergência enorme, né, de IFR aqui também, tão bem ruim que estava. Então, pelo menos esses comentários aqui. Acho que era só isso que eu tinha que comentar em relação à revisão de ontem, de hoje.